Representando aí a Cobrapol. Bem, olha aí, deu certo. Então, boa tarde, boa noite, né, já. Agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir modelos de polícia, né, cumprimentar o nosso deputado Luiz Miranda, né, a comissão que teve a coragem de, mais uma vez, trazer esse debate, que é bastante importante, e, com base nisso, cumprimentar todos que estão aqui presentes. Falando de modelos de polícia, queria apresentar aqui, em nome da Cobrapol, um projeto que já foi apresentado para alguns parlamentares, inclusive, que é uma lei orgânica para a modernização da Polícia Civil. Né? E aí eu faço questão de destacar que esse projeto ele não é o que tramita hoje na casa, por meio da 1949 e outros projetos que estão apensados aí, né, falando sobre esse mesmo assunto. E aí a gente tem buscado trazer esse assunto, já visitei 16 estados levando esse projeto, conversamos com parlamentares, participamos de audiências públicas, porque nós temos realmente a compreensão de que esse modelo que nós estamos trazendo com esse projeto, ele traz a modernidade que a Polícia Civil precisa. Nós vamos avaliar o contexto, falar um pouco sobre o modelo que funciona hoje, a modernização que nós estamos propondo e a eficiência dentro desse projeto e desse modelo que nós estamos apresentando, que a gente vislumbra alcançar. Nesse contexto, nós temos alguns números para apresentar, já foram citados aqui por alguns dos palestrantes. Segundo o Fórum de Segurança Pública, o Brasil tem um prejuízo de 6% do PIB, né, alguns prejuízos intangíveis, cerca de 408 bilhões por ano por conta da falta de segurança pública. Aí citaram os turismo, mas também as pessoas que são ceifadas às vezes deixam de produzir para o país. Investimentos totais. Volta aqui. Investimentos totais em segurança pública no ano de 2018, também pelo Anuário da Segurança, cerca de 31 bilhões, que corresponde a 0,45% do PIB, que é muito pouco, né? E nós vemos um incremento desse investimento, aí, obviamente, descontando a inflação, em torno de 10,6%. Investimento em informação e inteligência desse montante de 31 bilhões quase, que aí a gente vai para informação e inteligência, a matéria que nós trabalhamos como instituição policial, como Polícia Judiciária do Brasil, e nós vimos que o investimento é muito diminuto e reduz a cada ano, como aconteceu de 2017 para 2018, uma redução de cerca de 11% nos investimentos nessa área de informação. Com isso, nós temos alguns resultados levantados. A violência cresce em números absolutos no Brasil, né? Você pode ter uma variação pequena entre um crime e outro, mas em termos absolutos ela é crescente, é muito crescente, números alarmantes. A impunidade, em números também que não são muito trabalhados em forma estatísticas, mas nós temos números também levantados pelo Fórum e também pela ENASP, que era a Estratégia Nacional de Segurança Pública, que vislumbram cerca de 8% dos crimes de homicídio solucionados. E por que nós temos esses dados a nível de Brasil? Simplesmente porque é o crime de maior repercussão, aquilo que gera maior comoção, e esses números eles são sempre levantados. E a gente pode ver que de cada 100 homicídios, 8 solucionados é muito pouco, e a gente deve também destacar que esses 8% inclui também os casos de flagrante, que é uma grande maioria desse montante. Então, esses números, foram citados alguns números aqui positivos, mas são números muito pulverizados, são números muito particulares, muito específicos, e nós estamos falando de média, e a média do Brasil é muito ruim, para não dizer vergonhosa. E quando se fala em crimes de patrimônio, em média de alguns estados pesquisados, de cada 100 ocorrências registradas de crimes como furto, apenas 2% vira inquérito, e desse montante a gente não sabe quanto é levado a efeito, ou seja, a condenação dos acusados. E isso é um número muito preocupante, porque é um crime de menor monta, mas que atinge a população em cheio. E aí, dentro das justificativas do projeto, a gente tem a Constituição, que fala que, no seu artigo 24, que são concorrentes ao legislar sobre organização, garantia de direitos e deveres das polícias civis, e a gente conclui nesse ponto aí que o Brasil, o Congresso Nacional deve à Polícia Civil uma lei que realmente a estruture, a organize, e nós não temos isso após da Constituição. E a regulamentação do parágrafo 7º do 44, que foi tentado com o SUSP, mas aí a pergunta que a gente coloca foi uma iniciativa muito interessante, é uma inovação, mas se a gente não consegue organizar a Polícia Civil a nível de Brasil, como que a gente vai organizar todas as entidades policiais, se a gente não tem uma estrutura mínima organizada? E aí a gente tem, a nível de Brasil, um desequilíbrio institucional gigantesco, A Polícia Civil ela funciona de forma desequilibrada, você tem leis orgânicas diferentes nas 27 unidades federativas e não existe um padrão. E com isso você tem
um absurdo de cargos excessivos. Alguns estados têm 4 cargos e outros estados têm 15, né, com estruturas assim totalmente. Vou citar alguns exemplos aqui: motorista oficial, atendente de necrotério, auxiliar de necrópsia. São vários cargos que não dizem a que veio, muitas vezes, na execução, porque qualquer policial pode fazer. A gente fala um pouco sobre isso. Carreira em desequilíbrio, aí eu não preciso nem dizer, cada estado tem um modelo de carreira diferenciado. E isso traz muito prejuízo para os profissionais que atuam na área de segurança. O modelo de investigação: as funções e atribuições são distintas e sem padrão. Não existe um padrão de funcionamento na Polícia Civil, né? Não existe uma compreensão de qual é a atribuição de cada um. Tanto é que muitas carreiras estão em extinção, mas ainda executam seus labores dentro da instituição. O inquérito é amplamente formal e burocrático. É uma peça que muitas vezes atrapalha. E não, foi falado aqui brilhantemente pelo colega da FENAPEF, tem um histórico sobre isso, e não se aperfeiçoou, porque existe um lobby muito grande com relação à manutenção dessa peça, que muitas vezes é meramente informativa. O Eliel falou algo interessante: sem juridiquês, precisa informar. O inquérito ele precisa informar, precisa de um relatório consubstanciado que leve à autoria e materialidade dos crimes. E a gestão, dentro do nosso projeto, a gente apresenta, né, também um planejamento estratégico sistêmico que vai ser uma diretriz dentro da Polícia Civil, coordenada por esse projeto a nível nacional: cooperação e integração, não somente entre as polícias civis do Brasil, mas também entre os órgãos de segurança pública, e isso é uma diretriz que nós estamos propondo no nosso proposta. Gestão institucional versus gestão de cargo, né? Ao longo dos anos, pós-Constituição, a gente tem visto que há uma gestão institucional, mas que é muito direcionada à manutenção de um cargo, de um status que não tem trazido coisa nenhuma de benefício. E isso nós estamos tentando mudar com o diálogo. O presidente da Cobrapol está buscando as instituições representativas, em especial dos colegas delegados, para ver se a gente consegue chegar no entendimento para aperfeiçoar a Polícia Civil do nosso país. Realidade institucional: quanto mais usurpação de prerrogativas, nós temos cerca de 1/3 dos municípios brasileiros sem a presença do delegado, mas que a Polícia Civil continua funcionando com agentes, com escrivães que exercem as funções dos delegados, mas não têm a prerrogativa de assinar. Insegurança jurídica: falta de especialidade, porque você não é treinado para aquilo, você não foi qualificado para exercer aquela função, mas acaba exercendo pela falta de pessoal. E por que não tem delegado em todos os municípios também? Porque a disparidade de salário é muito grande e é mais fácil manter um policial lá para ele fazer os trabalhos e mandar os procedimentos da melhor maneira. Desculpa. Modelo de chefia retrógrado desestimulante: o Brasil tem concurso para chefe. O Eliel falou de modelo, e ele falou que não é o modelo dos Estados Unidos, é um modelo a nível nacional. Ele falou modelo internacional, e que o Brasil é aquela tomada de 3 pontos, a jabuticaba que a gente fala, que tem um modelo que, além de ser quase que único, ele não funciona, e já tem se mostrado nesse sentido. Desprezo pela meritocracia, experiência e qualificação: o policial civil ele nasce agente, morre agente, muitas vezes desqualificado por conta, né, da sua idade, da sua falta de preparo depois de 30 anos de execução, e a gente tenta, com isso, trazer o mérito para a carreira policial. Na proposta, a gente tem 2 matrizes. A matriz do projeto ela se concentra no cargo único e na carreira única. O que é o cargo único? A gente tenta trazer simplicidade. Em vez de ter o escrivão, o agente, o motorista policial, o fotógrafo policial, o atendente, auxiliar de necrópsia, é um cargo. Simplicidade no processo, e este capaz de executar as funções de acordo com a complexidade que cada uma delas deve exercer. E essa complexidade se somando de acordo com quando a pessoa passa com a classe, de cada classe. E, necessariamente, porque você tem complexidade de uma classe para outra, você vai passar pela qualificação necessária para exercer as funções da classe subsequente. Inclusive, o STF já decidiu em vários, né, postulados dele, de que, para se ser uma carreira, tem que ter complexidade de uma classe para outra, e nós não temos isso na Polícia Civil, infelizmente. O cargo seria policial civil e funcionaria da seguinte forma: dividido em classes. A primeira classe seria a classe de oficial substituto, com situações operacionais da Polícia Civil como atribuição. A segunda classe, a classe de oficial intermediário, lembrando que o cargo é policial civil, e essa classe já teria incremento de atribuições dentro de suas funções, e, obviamente, com a qualificação necessária, que a gente vai já explicar. O terceiro seria a classe de oficial inspetor, que também traz atribuições e a possibilidade do servidor coordenar os trabalhos, né, que hoje um policial que entra, ele já pode coordenar trabalho de investigação. O que a gente está dizendo é que precisa de experiência, acumular, sim, outras coisas, qualificação, que é dado nos bancos das universidades, nas escolas, mas também a experiência é importante. E a classe de oficial
especial, e aí eu queria fazer aqui a demonstração desse gráfico. Observe que, quando você passa de uma classe para outra, as atribuições elas são cumulativas. Então, aquele que exerce as funções que estão lá dispostas na classe de oficial especial, poderá exercer as funções que são cumulativas com o decorrer do tempo de sua função. E aí, a gente, dentro da classe de oficial especial, a gente traz uma inovação que a gente põe atividade de natureza policial envolvendo planejamento, essas são as atribuições, ok? Coordenação, capacitação, controle, execução administrativa e operacional, lavrar auto de prisão em flagrante, termo circunstancial de ocorrência ou outro procedimento previsto em lei. Enfim, para não ler aqui tudo que os policiais civis, agentes, escrivães e outros fazem, executam na prática, mas não têm a prerrogativa de assinar, mas executam, até porque os municípios que não chega delegado é o agente, o escrivão que executa essa função. Isso foi tratado aqui também por alguns. E aí o modelo que a gente fala de carreira, né, que é o modelo, que é a ideia mais polêmica, vamos dizer, da proposta. A gente tem as classes iniciais dentro da proposta de oficiais, o policial civil seria o cargo, as classes iniciais de oficiais, que são oficial substituto, intermediário, inspetor especial, e a partir do momento que você passa para a classe de delegado, você teria requisitos específicos para chegar a essa classe. E aí é importante destacar que nós estamos propondo uma extinção de cargos, esse aproveitamento desses cargos. Vou correr, estou correndo. É polêmico. E nós estamos fazendo o aproveitamento desses cargos em uma nova carreira, e os estados fariam essa adequação, né? Inclusive, nós já apresentamos essa proposta à Senasp, já tivemos várias conversas que ainda não prosperaram. E aí, a partir do momento que você passa para a classe de oficial especial, a chegar, por exemplo, na classe de oficial substituto, você tem a meritocracia já explícita e também definida. E a gente trata, e aí já é o artigo da própria lei, da nossa proposta, que diz o seguinte: são requisitos para a promoção na carreira policial civil, efetivo exercício de 3 anos em cada classe, a avaliação de desempenho satisfatório elaborada a partir de critérios objetivos, nem todas as leis orgânicas frisam isso. Conclusão, com aproveitamento de curso de aperfeiçoamento, a Polícia Civil não tem capacitação continuada e a exigência de cursos é rara, e principalmente a promoção deles para passar de uma classe para outra, assim como acontece na Polícia Militar. Você conhece a estrutura militar falando da Brigada Militar no Rio Grande do Sul ou da Polícia Militar do Acre, que é o meu estado. Então, a gente quer dar essa visão também de uniformidade para a Polícia Civil. No quarto, aprovação dentro do número de vagas disponibilizadas em edital em avaliação de conhecimento, vagas em edital. Ou seja, para passar da classe de oficial especial para a classe de delegado substituto, necessariamente necessitaria das vagas. E aí você teria avaliação de conhecimentos, obviamente, e específico para a promoção da classe de oficial para de delegado. E o parágrafo 2º frisa: para a promoção à classe de delegado, dentre outros requisitos definidos em legislação própria, é obrigatória a formação de bacharelado de direito, né? Que há muita questão, é necessário o direito. Então, nós estamos colocando como pré-requisito para passar de uma classe para outra, dentro da nossa proposta de lei orgânica nacional. Estou correndo, viu, deputado? É porque a palestra é 1 hora. Então, o que é que nós estamos propondo com a ideia? Não, está encerrando já. Eficiência, né? A eficiência que nós estamos propondo é economicidade para o Estado, porque você vai ter uma carreira simples, com ingresso único, com carreira única. Você vai ter profissionais, vou dar o exemplo do Acre. O profissional policial civil, na sua última classe, recebe em torno de R$9.000, e o salário inicial do delegado lá é R$16.000. Você vai ter o mesmo profissional executando funções por um valor bem menor. Isso é economicidade para o Estado. Observe, porque já faz e só não assina. Observância às diretrizes nacionais, nós não temos hoje um espelho de como a Polícia Civil deve funcionar. A lei propõe isso, uma diretriz nesse sentido. Burocratização das ações, desburocratização das ações iniciais. Tem um projeto piloto no estado do Ceará, que é o OPJ, e deu certo os 3 meses que eles fizeram lá, os números são fantásticos, está disponíveis para os deputados verem depois, e uma carreira forte e atrativa, que isso aí a gente pode falar uma sessão inteira de audiência pública só para citar essa questão. Então, o que nós queremos, o que é que nós procuramos? Nós procuramos os melhores modelos que tem hoje de funcionamento da polícia no mundo. Nós queremos realmente inovar. Nós não queremos uma lei orgânica simplesmente para tratar de coisas que outras leis dos estados já tratam. Nós queremos modernizar, nós queremos eficiência, e aí são os números de índice de homicídio, de soluções em alguns países, inclusive o Chile, que aqui foi citado, e do Brasil é 8%, e do Chile, se a gente for ver outros crimes, a eficiência também é muito grande. Infelizmente, há muitos lobbies corporativos dentro da
das discussões do Congresso. Toda vez que a gente vai falar com um deputado, ele pergunta: você já falou com fulano de tal, ou com o cargo tal, ou com a carreira tal? O que nós estamos querendo, o que nós estamos propondo nós estamos buscando um modelo que atenda à sociedade brasileira, com a Polícia Civil eficiente e uma Polícia Civil que realmente funcione. Se nós conseguirmos, nesse sentido, a eficiência que nós buscamos, que a sociedade precisa, nós teremos alcançado nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado. Agora, para encerrar os expositores, eu convido o senhor Adriano Souza Costa. Boa noite a todos. Parabenizo a iniciativa do nosso deputado